Hoje eu vou te mostrar que os Solid são guidelines e não leis. E aí galera, beleza? Antes de começar aqui o vídeo, eu queria só dar um recado aqui para você que gosta do meu trabalho. As próximas 2 semanas vão ser muito ativas. Eu vou aparecer muito aqui online e queria que você me acompanhasse. Primeira coisa é que segunda-feira próxima, dia 30 de novembro, vai ter uma live minha aqui no canal com o Rodrigo Manguinho, às 20 horas. A gente vai falar sobre TDD. Basicamente, o Manguinho vai fazer um live coding lá de um exemplo em TDD para a gente falar sobre a dinâmica do TDD. Obviamente que durante o desenvolvimento desse exercício a gente vai discutir também sobre o próprio Solid, sobre a arquitetura de software, sobre a arquitetura limpa. Vai ser um esquenta mesmo para a imersão que vai ser na outra semana, na segunda semana de dezembro. Depois eu queria te convidar também para participar do Do While, do pessoal lá da Rocket City. Eu vou aparecer em 2 momentos nesse evento. E aí, então, na outra semana, certo? 6, 8 e 10 de dezembro, já falei várias vezes aqui, vai acontecer a Imersão Arquitetura Limpa, que são 3 aulas inéditas, gratuitas, que vão passar aqui no meu canal também às 20 horas. Então, na segunda, quarta e sexta, às 20 horas, eu gravei 3 aulas espetaculares sobre arquitetura limpa, sobre arquitetura de software, eu falo também de paradigmas e linguagem de programação. Essas aulas estão bem legais mesmo. E na segunda aula, que é no dia 8 de dezembro, eu vou lançar o livro Arquitetura Limpa na Prática. E a última aula eu vou mostrar o código, certo? Show me the code. Vou mostrar o código do exemplo que eu utilizo lá no livro. Então era isso. Se você curte meu trabalho, fica ligado aí nesses vários eventos que serão muito legais. Bom, então entrando no tema aqui do vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre o Solid, pessoal. E não só do Solid, mas de todo tipo de guideline que a gente tem de projeto de software. Uma coisa que eu queria deixar clara aqui para vocês, pessoal, é que, na minha visão, esses princípios, eles são de fato princípios, são guidelines, são coisas que a gente deveria ter como ideal, mas que a gente precisa analisar caso a caso onde que a gente deve aplicar e onde que a gente deve talvez deixar de aplicar. Então, lá no livro, né, vou fazer uma confissão pública aqui. No livro, por exemplo, eu firo, por exemplo, o I do Solid, que é o Interface Segregation Principle. Por quê, pessoal? Cada uma dessas ideias, cada um desses princípios, eles têm também um custo, obviamente. E, em particular, o I do Solid, ele é interessante quando você tem um sistema muito grande, certo? E aí você pode ter muitas interfaces que podem estar inchadas, e aí a ideia é o quê? Você quebrar essas interfaces em interfaces pequenas para que os seus módulos não dependam de coisas que eles não usem. Mas, por exemplo, quando o sistema está começando, é um sistema ainda pequeno ou de médio porte, muitas vezes eu não vejo problema em, por exemplo, um módulo depender de uma interface que tem alguns métodos que não são utilizados por aquele módulo. Então, o exemplo que eu utilizo é a questão dos repositórios. Então, quando a gente utiliza o padrão repository, o que a gente faz? Então, quando eu vou, por exemplo, pensar num repositório de usuários, em vez de eu conversar direto com o dispositivo de armazenamento, o que eu faço? Eu crio uma abstração, certo? Que é um repositório. Então, no caso, eu faço um repositório de usuários e aí meus casos de uso se comunicam com esse repositório, que é uma abstração, que é uma interface. Mas tem gente que, por exemplo, que de fato, para você ser estritamente aderente ao I, você não pode, por exemplo, ter um caso de uso que utiliza esse repositório sem utilizar todos os métodos que estão definidos na interface. Então, eu firo esse princípio. Por quê? O que acontece? O meu caso de uso, por exemplo, ele manipula o usuário. Então, ele depende do User Repository, que é uma interface. Mas, por exemplo, o caso de uso que só acessa dados, não adiciona um usuário na base, ele está dependendo do User Repository, mas essa interface tem um método de adição de usuários que ele não vai utilizar. Então, se a gente fosse fazer a coisa aderente mesmo ao I do Solid, eu teria que fazer pequenas interfaces com as operações que só o meu caso de uso usa. E aí, o que acontece na minha visão? Isso vira uma bagunça de interface, você fica com muitas interfaces. E aí te dificulta configurar a aplicação, porque você vai ter que ficar injetando
várias instâncias, certo? Para cada uma dessas pequenas interfaces. Então, de fato, essa ideia do Solid ser guideline não é uma ideia minha, certo? Tem gente de peso que fala a mesma coisa. Por exemplo, um dos autores do Clean Code, então, não sei se vocês sabem, mas vários capítulos do Clean Code tem outros autores que não o Robert Martin. Então, um desses autores tem uma resposta no Quora que ele fala exatamente isso que eu estou falando. Então, dá uma olhada aqui, ó. A pergunta é: o Solid é o padrão de ouro dos princípios do Clean Code ou ele tem outros competidores? Aí, se a gente olhar aqui embaixo, ele vai falar: não, existem outros conjuntos de princípio. Por exemplo, o GRASP, por exemplo, as 4 regras do design simples do Kent Beck, a Law of the Meter, os Code Smells do Fowler, do Martin Fowler e outros. Então, aí qual que é a ideia, né? Não é que esses princípios aqui são competidores, mas eles são diferentes perspectivas ou visões de como você desenvolver sistemas com qualidade. Em outras palavras, né? A ideia é que a gente leia e aprenda todos eles. E aí ele fala o seguinte, ó, não fica ligado nessa ideia de gold standard, né? De padrão de ouro. Aí ele fala aqui, ó, isso aqui é chave, pessoal. Nenhum desses princípios deveriam ser tratados como uma regra absoluta. Eles são guidelines. E de fato, né, o Jeff Langer, que é o autor desse princípio, ele tweetou essa resposta no Quora. Eu achei espetacular. Depois vocês podem dar uma olhada, vou colocar o link para vocês lerem na íntegra. Depois tem algumas discussões aqui, ó. Por exemplo, esse sujeito aqui fala, ó, eu concordo, Solid é útil, mas se for utilizado de forma cega, os princípios não criam bom software. Vai, na verdade, levar a um over-engineering. E o que o Christian Huger fala aqui é espetacular, tem tudo a ver com aquilo que eu falei. Existe o preço, né, da abstração, certo? Então, aquela ideia que eu estava falando, cada interface que você cria é uma abstração nova, que tem o seu preço. Os benefícios, eles têm que ser maiores do que o custo. E aqui ele fala o seguinte, ó, tem um princípio que eu também acho espetacular, que é colocado lá no Pragmatic Programmer, que é o seguinte, dadas duas alternativas mais ou menos equivalentes, escolha aquela que deixará uma mudança futura mais fácil, né? Que é o princípio lá easier to change, que é mais fácil de mudar. E pensando nisso, né, naquilo que eu te falei, se você tiver 300 interfaces, não vai ser mais difícil você alterar o sistema se você tiver que mudar várias interfaces do que se você tiver que alterar apenas uma interface? Então, nesse caso do repositório, pessoal, eu acho que não vale a pena você ficar fazendo essas mini interfaces que realmente vai explodir o número de interfaces e vai aumentar muito o custo, esse custo que a gente paga por abstração. E não só eu faço isso, pessoal, na questão dos repositórios, mas eu comprei umas aulas do Uncle Bob lá no Clean Coders faz algum tempo e o sistema que ele desenvolve lá com o Sandro Mancuso, ele faz a mesma coisa e na verdade faz até pior do que eu. Porque, por exemplo, no caso da aplicação exemplo lá do meu livro, eu tenho o User Repository e tenho o Note Repository, né, que são repositórios que eu faço aí separadamente para cada entidade. No caso do Uncle Bob, da aplicação que ele faz, que é uma espécie de Twitter lá, ele faz um repositório só. E na hora que ele está criando, ele fala isso, ó, eu estou decidindo fazer um repositório só, certo? Com vários métodos, mas mais para frente pode ser que isso mude, pode ser que a gente quebre as interfaces. Então eu prefiro muito mais essa abordagem. Você começa, certo? Com interface que está enxuta, ainda não está grande. Obviamente, se vocês virem lá no meu exemplo, a User Repository e a Note Repository, elas são pequenas, elas não têm muitos métodos. Mas eu não faço sub-interface para cada caso de uso, que eu acho que fica muito complexo, fica mesmo um overkill. Agora, se a aplicação for crescer e de fato começar a precisar, né, você vai ter essa necessidade de quebrar em interfaces mais enxutas, aí eu acho que vale a pena você ser mais aderente ao IDO Solid. Queria até mostrar o screenshot aqui para vocês verem como eu não estou mentindo. Então o Uncle Bob está criando aqui uma classe que é o contexto da API, da aplicação, e tá vendo? Ele cria um repositório aqui. Obviamente não vou mostrar muita coisa aqui porque esse material é pago. Mas só para vocês verem que de fato, né, nesse caso aqui é como se ele estivesse realmente ferindo também o I do Solid. Então é isso, né, galera? A ideia é o quê? Bom senso. A gente realmente ver caso a caso, no contexto, se vale a pena ou não a gente ser aderente aos mínimos detalhes, certo? Desses princípios. Então no caso da Clean Architecture, eu já falei para vocês, né?
no caso da arquitetura limpa, uma aplicação pequena, com menos de 5.000 linhas de código, não vale a pena você ter as várias camadas. Então, o exemplo que eu utilizo no curso é a landing page do The Wise Dev. Obviamente que aquilo é um exercício, certo? Se eu fosse criar uma landing page hoje, eu não faria aquilo. Eu faria direto no front-end, certo? Adicionando direto no banco de dados. Não vejo problema nenhum nisso numa aplicação pequena. Agora, se é uma aplicação que começa pequena, mas a gente sabe que pode crescer, aí sim vale a pena, desde o início, a gente de fato já pensar nas camadas. Mas com essa ideia, né? Sempre pensando no trade-off. Então, na questão do I do Solid, eu acho que vale a pena você sempre ser sensato e pensar se você quer realmente ser estritamente aderente ao I ou se vale a pena você começar de um jeito e, se necessário, mais para frente, você ir refatorando e melhorando a estrutura do sistema. Porque essa ideia acho que vale a pena a gente ter na cabeça. Os nossos sistemas, eles são orgânicos, eles não são estáticos. Então pode ser que você se comprometa, por exemplo, com não seguir estritamente o I do Solid no começo da sua aplicação, mas na medida em que ela vai crescendo, por exemplo, a gente vai vendo que a interface vai ficando muito inchada e aí sim você começa a quebrar para que realmente você siga com mais propriedade os princípios, em particular o I. Então era isso, galera. Vamos aqui ter bom senso, vamos saber utilizar as coisas realmente pensando, certo? No ganho versus o custo que você tem para aplicar aquilo. E era esse o meu recado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.